As mães que têm as crianças com do espectro autista sabem muito bem quando eles têm a dificuldade no sono, como as mães se sentem. A live de hoje, realmente, você vai saber como melhorar a qualidade do sono do seu filho autista de uma forma natural, sem efeitos colaterais. Como assim, Sara? Muitas pessoas buscam alguma medicação para ajudar, muitas mães buscam medicação para ajudar os filhos dormirem melhor, né? E aí entra a questão dos efeitos colaterais. Porque dependendo da medicação, até pode ajudar o filho a ter um sono melhor. Porém, quando a gente abre a bula e a gente lê sobre os efeitos colaterais, não é verdade? Por isso que eu peço para vocês, né? Vocês que muito provavelmente, se não tem algum filho autista, mas pode ter sobrinhos ou, né, filhos de amigos, vizinhos, familiares, enfim, e por terem essa proximidade, vocês sabem das dificuldades dessas famílias em tentar ajudar para que o filho tenha um sono melhor, mais restaurador, né? Então, compartilhem essa live e ajude para que mais mães, mais famílias venham ao conhecimento do quanto os florais podem ajudar muito no sono da criança do espectro autista. Por quê? Porque é tão importante o sono na infância, né? Qual é importante? Por que é tão importante assim o sono? A gente sabe da importância do sono em qualquer faixa etária, né? Mas, assim, na criança em si, né? Então, assim, é que enquanto as crianças dormem, enquanto elas dormem, vai acontecendo ali o desenvolvimento intelectual, né? Cognitivo também, principalmente aí, eu vou explicar na questão do autismo, e também a liberação do hormônio do crescimento. Percebe quanto é importante o sono? É um sono restaurador na criança. Então, vai auxiliar, vai ajudar no emocional, né? No emocional, no mental e também fisicamente. Tá? Então, é tão importante também a gente observar, além da qualidade de sono, a quantidade de horas que a criança dorme. E para isso, a gente precisa observar a faixa etária. Então, tem os bebês, né? A quantidade de horas ali de tantos a tantos meses, depois 1 aninho, 2 aninhos, vai, né? E depois a criança na primeira infância, na adolescência e tudo mais. É importante respeitar a questão da quantidade de horas de sono segundo a faixa etária. Durante, né, o período de sono das crianças, o que acontece? Elas transformam, quando elas estão dormindo, elas transformam as informações e os estímulos que elas recebem durante o dia. Agora, nas crianças autistas, os estímulos que eles recebem são muito mais, né, do que as crianças neurotípicas. Então, por exemplo, o som, as cores, o sabor, né, as figuras, tudo isso é muito estímulo. E, principalmente quando eles têm muito acesso ao computador, celular, né, aos eletrônicos, onde é passado numa velocidade muito rápida as imagens, o som, enfim, as informações ali. Então, com muito estímulo, né, diariamente. A gente sabe que as crianças autistas, eles têm essa dificuldade maior de ficar distante do celular, por exemplo, do que as outras crianças
né, que a gente conversa, explica, e eles conseguem entender melhor nessa questão das regras, né, que os pais procuram colocar. Mas, voltando aí a falar dos estímulos, das informações. Quando elas estão dormindo, as crianças, né, então elas vão, como eu posso dizer, tudo que elas recebem diariamente, elas vão processando nesse momento do sono, tá? Então, veja só, existe inclusive um nome que a gente chamado ritmo circadiano, né? Esse ciclo aí que acontece dia e noite, né? Dia e noite. Bom, as mudanças, por exemplo, as mudanças fisiológicas, né? Diárias do nosso organismo que vão acontecendo, elas acontecem para que o ritmo interno, o funcionamento do organismo interno, se adapte ao ritmo externo, né? E isso 24 horas, tá? Então, para que a gente, né, a criança tenha um bom funcionamento de dia, né, do ritmo dela e uma boa qualidade de sono à noite. Então, acontece esse ritmo, e isso é saudável, muito saudável quando acontece de uma forma organizada, ordenada, né? Então, veja só, nos autistas, né? Nos autistas, esses resultados negativos, que resultados negativos? Por exemplo, quando esse ritmo circadiano não acontece da forma ideal que deveria acontecer, esse ciclo. Então, o que pode acontecer aí? Prejudica a qualidade de vida, o desempenho durante o dia, ou seja, o desenvolvimento cognitivo, inclusive o emocional, o mental, imunidade. Normalmente, as crianças ficam suscetíveis a desenvolver processos alérgicos, gripes, enfim, cai a imunidade. Por quê? Porque não está conseguindo ter uma boa qualidade de sono à noite, consequentemente, não tem um bom ritmo com funcionamento de dia. Então, esse ritmo circadiano não acontece bem. Agora, falando dos autistas, né, onde a intensidade é muito maior, tudo intensifica muito mais, eles ficam muito mais agitados, e mais, muito mais ansiosos, né? Ficam mais nervosos, mais irritados também. Eles têm mais dificuldade em conciliar, em organizar na mente deles todas essas informações, esses estímulos que eles recebem. Então, se torna uma criança estressada. E tudo que uma mãe não quer é que o seu filho autista esteja nessa condição. Pelo contrário, né? Então, qual seria, então, vamos pensar assim, qual é o maior benefício de uma criança autista dormir bem? Bom, a gente sabe, por exemplo, por pesquisas, né, segundo a Academia Americana de Neurologia, pode ultrapassar o percentual de 80% de crianças autistas que não conseguem dormir bem. E como eu estava falando, se ela não consegue dormir bem, os resultados negativos que acontecem para o organismo dela, né? E também no desenvolvimento dela, motor, cognitivo e neurológico e tudo mais. Bom, eu lembrando, por exemplo, do meu filho, Henrique, quando ele era bem pequeno, eu nem sabia ainda que ele era autista. Eu nem sabia. Então, ele tinha uma dificuldade muito grande de sono e eu ia procurando conciliar, né? Mas, felizmente, como eu já trabalhava com a terapia dos florais, ele nunca chegou a
ficar até de madrugada acordado, como depoimentos de muitas mães, a gente ouve elas explicando, olha, o meu filho ficou acordado, né, de madrugada, às vezes vou dormir 3, 4 horas da manhã, e ele não tem sono, ele sempre está agitado. E imagine a mãe como fica no dia seguinte. Então a gente pensa assim, mas ok, se ela não dorme bem à noite, depois, durante o dia, vem o soninho, né? Porque as crianças neurotípicas, quando elas não dormem bem à noite, o que é comum acontecer? Em algum momento ali durante o dia, vem o sono, vem o cansaço e elas acabam tirando uma soneca, né, e dormem um tanto. Às vezes essa soneca se torna em umas 2, 3 horas de sono. Mas com a criança autista, não. Elas continuam agitadas. Por exemplo, uma das minhas alunas, a Elisângela, ela estava contando do Nicolas, né, o filho dela. Antes de ele iniciar o tratamento com os florais, ela me disse, Sara, quantas vezes o Nicolas ia dormir 3, às vezes até 4 horas da manhã. Depois ele dormia ali por um pouquíssimo tempo, pouquíssimas horas, acordado e passava o dia todo agitado. Ele não tirava essa sonequinha durante o dia, continuava muito agitado. Por ficar muito agitado, acaba ficando estressado, irritado, nervoso, né? Então percebe que uma noite de sono mal dormida, onde a criança não recupera o sono ali, não tem aquele momento para que ela possa ter o desenvolvimento dela, né? Assimilar todos os estímulos, as informações que ela recebe durante o dia. E ela não consegue processar, ela não tem um momento de descanso, de repouso, ela continua só recebendo mais ainda estímulos e informações. Ela fica de uma forma muito estressada, muito agitada, né? E aí a criança pode ter uma crise nervosa e ela vai ter dificuldade de expressar o que está acontecendo. Ela não vai conseguir explicar, olha, mamãe, eu estou... As crianças neurotípicas, elas já não conseguem explicar. A gente fala assim, fulaninho tá manhoso, tá chorão. Mas eu já sei, é porque não dormiu bem à noite, por isso que tá com manha. A gente fala assim, né? Mas a criança autista muito mais na dificuldade de expressar, né? E de expressar o que está acontecendo com ela e de expressar o desconforto. Então, ela pode ficar, se agredir, inclusive, né? Mas é porque ela não consegue transmitir para nós o que é que está acontecendo. Ela não consegue transmitir para a mãe por que ela está assim. Né? Então, quando, voltando a falar da Elisângela e do Nicolas, quando ela iniciou o tratamento com os florais, foram passando os dias e foi acontecendo uma organização no mental, no emocional dele, né? E ele foi conseguindo dormir melhor. Então agora ele deita para dormir e dorme realmente aquela noite gostosa de sono. E depois, durante o dia, ele vai, né, ter a energia dele, vai queimar a energia dele. Mas isso é importante. E a mãe descansa também. A mãe descansa também. Precisa. Por quê? Senão o estresse da criança, a agitação da criança, junto com o estresse materno, e aí a família toda, né? Então, pode acontecer um estresse na família toda prejudicada. Algumas mães pensam assim, mas será que os florais resolvem mesmo? Porque o meu filho, ele faz uso de melatonina, ele faz uso de medicação forte, e mesmo assim, por exemplo, falando, né, do Nicolas, mesmo ele usando medicação forte, ele ainda tinha esse problema do sono. Imagine, né, como a minha aluna Elisângela disse, Sara, mesmo ele fazendo uso de medicação forte, ele ainda ficava agitado. Imagine
Teve acontecer um dia que, claro, houve uma demora ali de conseguir a receita para comprar novamente a medicação. Poucos dias, 2, 3 dias talvez, ele ficou pior ainda. Mas, mesmo conseguindo a medicação forte, ele ainda não dormia bem. E ainda agitado, né, ansioso, estressado durante o dia. Então, as mães perguntando, mas será que os florais resolvem mesmo? Será que funcionam mesmo? Né? Então, quando ela começou a fazer o uso, ela entendeu. Porém, antes disso, a dúvida dela era essa. Por quê? Porque ela já tinha comprado uma fórmula pronta, essas fórmulas que a gente encontra em farmácias, em drogarias, né? Uma fórmula pronta para o sono. E ela, então, dava para ele, ela falou, Sara, eu sinto que ele ficou pior. Então, ela tinha dúvidas, será que funcionam mesmo? Será que os florais resolvem, são suficientes? Porém, eu estava explicando para ela que quando a gente prepara uma fórmula para uma criança autista, então a gente pensa assim, se você for pesquisar ou procurar ter mais conhecimento sobre os autistas, então aquela criança, ela é autista, eu já sei, ela tem dificuldade de se comunicar, dificuldade no olhar nos olhos, dificuldade de se expressar, ela não gosta muito de barulho. Então, alguns sinais ali você sabe identificar, porque você já ouviu bastante informações sobre autismo e tudo mais. Porém, a gente não pode esquecer de um detalhe. Não é porque aquela criança é autista que ela tem... todos os autistas são iguais. Eles não são. Eles não são todos iguais. Né? Por quê? Porque eles são seres vivos, são seres humanos, como todos nós somos. Cada pessoa tem a sua particularidade, as suas características, cada pessoa. Então, mesmo que a pessoa se encontre dentro do espectro autista, mas ela tem as características típicas da personalidade dela também. Então, quando a gente vai preparar uma fórmula do sono para uma criança autista, a gente precisa entender, conhecer, saber quais são as características da personalidade daquela criança. E, claro, também a gente precisa entender o convívio dela familiar, se ela está frequentando escola, enfim, como que é o envolvimento dela com a sociedade, o social, se tem ou não tem. Todos esses detalhes a gente precisa ter conhecimento. Quando a gente tem esses conhecimentos, aí a gente vai montar uma fórmula específica para aquela criança autista. Como que você vai numa drogaria e compra uma fórmula pronta para sono? Assim, não vai trazer efeito, né? Pelo contrário, pode ter alguma flor dos florais ali naquela fórmula, que aquela flor pode desencadear outras emoções. Por exemplo, pode desencadear medos. E como que a criança autista vai explicar para você que ela está com medo? Ela pode ter uma crise nervosa simplesmente porque ela estava com medo e as pessoas não sabem interpretar, né? Não entendem por que ela está tão nervosa assim. E pode ser medo. E por quê? Porque você deu uma fórmula para ela, que você comprou lá uma fórmula pronta para sono, porque às vezes no desespero das mães, as mães querem tanto ver o filho dormindo e elas poderem dormir também, que elas já compram essa fórmula pronta, fórmula para o sono, enfim, para insônia, sei lá. Mas não é o ideal. O ideal é preparar uma fórmula específica para aquela. Então, se
10 crianças do espectro autista, que tem dificuldade para dormir. A fórmula de um não vai ser igual à fórmula do outro, né? Tem que ser específica. Então, esse é muito importante saber, né? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre os florais no sono, né, da criança autista, podem deixar pergunta para mim que eu vou responder, tá? Inclusive, essas que eu já respondi, que eu já expliquei, foram algumas que foram colocadas lá no meu story, né? Se vocês viram meu story hoje, tinha lá explicando, tá? Bom, outro detalhe que eu queria comentar também com vocês é onde as mães, né, de filhos autistas mais erram, né, por falta de conhecimento, claro, né, falta de orientação, porque no tratamento com os florais, porque, primeiramente, elas não acreditam que um tratamento com flores seja suficiente. Por quê? Porque ela já está dando medicação forte e a criança continua agitada, nervosa, ansiosa e não vê o efeito realmente positivo. Então, elas duvidam. Será que umas gotinhas, a gente olha assim, é tudo da mesma cor, tem tudo o mesmo sabor. Será que isso vai resolver? Se for usado da forma correta, como eu estava explicando agora há pouco, sim, o efeito é muito mais positivo e benéfico do que medicações fortes. Muito mais. Muito mais. Né? Mas precisa aprender. Então, por onde começar, Sara? Ok, achei interessante. Agora, por onde começar? Então, o que eu faço? Né? Então, primeiro, você precisa ter os conhecimentos. Precisa conhecer mais, né, sobre os florais, sobre quais são os benefícios das flores, né, no autismo, entendendo que não traz nenhum efeito colateral, mas você precisa ter esses conhecimentos. E eu tenho ensinado às minhas alunas como adquirir esses conhecimentos, né, do tratamento, como que foi descoberto esse tratamento, como que é preparado cada fórmula, cada flor, o benefício que cada combinação traz para a criança autista, né? E assim, como por exemplo, como eu disse das minhas alunas, né, elas aprenderam a tratar dos próprios filhos autistas. Então, dos anseios maternos é que os profissionais cuidem dos seus filhos como se fossem elas mesmas, né? Nós mesmas, eu me colocando como mãe de autista. Então, a gente deseja que o profissional cuide dos nosso filho, como se fosse a gente mesmo cuidando. Então, por isso a grande importância de nós, mães de autistas, aprendermos como tratar dos nossos filhos. Quando o meu filho teve o diagnóstico do médico, o médico me disse, olha, o melhor médico é a mãe. E a melhor terapia é a família. E eu guardei aquela frase comigo. Então, o melhor médico é a mãe. Qual o melhor médico para eu levar para tratamento do meu filho autista? Você, mãe. Você é o melhor médico para cuidar do seu filho autista. Você entende ele melhor do que ninguém. Você sabe tudo sobre o seu filho. Os detalhes, as suas dificuldades, né? O porquê que ele desenvolve aquele comportamento naquele momento, por que ele age daquela forma, o que fazer quando ele se sente daquele jeito e tal. É a mãe. Então, por isso que eu digo que você, mãe, é a melhor médica para cuidar, para tratar do seu filho autista. Melhor ainda, sabendo que você pode tratar dele de uma forma natural, sem nenhum efeito
colateral. É fantástico isso, não é? Isso que eu queria compartilhar aqui com vocês, né? Você vai ajudar o seu filho a dormir melhor, muito melhor. Imagine você pensando assim, puxa, eu sou capaz. Eu sou capaz, porque às vezes as mães de autistas se sentem frustradas, porque elas não sabem mais o que fazer. Então, é muito frustrante isso, né? E quando você tem aquela sensação, puxa, mãe, eu sou capaz, meu filho está ali, está dormindo. Graças a mim, que busquei conhecimento, aprendi, estou aplicando nele um tratamento natural, sem efeito colateral, e estou vendo o resultado. Consequentemente, vai ser uma criança que, dormindo bem à noite, ela vai processar bem as informações e os estímulos que ela recebe durante o dia, e no outro dia ela vai se tornar uma criança o quê? Calma, uma criança mais calma, mais tranquila, mais equilibrada, em harmonia, desenvolvendo bem, né, no cognitivo, na comunicação, todas as outras necessidades que ela tem. Então isso é fantástico. A gente, né, nós mães, temos essa sensação de que nós somos capazes de cuidar dos nossos próprios filhos. E até onde o floral pode ser bom no tratamento, né? Não apenas somente para o sono, não somente para o sono, né? Mas para a comunicação também, né? Que é outra dificuldade deles. Nos relacionamentos, tudo que a mãe quer é que o filho autista consiga desenvolver um bom relacionamento familiar, com amigos, na escola, depois quando cresce, ter um trabalho, né? Enfim, até constituir um relacionamento, por que não? Então, lidar com as regras da sociedade, a grande dificuldade deles, né? Mudanças de ambiente, de comportamento, em tudo isso e muito mais, os florais auxiliam muito. E, lembrando, você mesma, mãezinha, você mesma pode aprender a tratar, a cuidar do seu filhote, do seu filho autista, dessa forma natural, sem nenhum efeito colateral. Né? E os efeitos colaterais que as medicações químicas costumam trazer, né? Porque eles têm a sensibilidade, os 5 sentidos extremamente sensíveis. Então, o paladar, né, prejudica o paladar, o intestino também, a pele também, o estômago também, até o mental também pode prejudicar. Aliás, se você pegar as bulas, né, as medicações, existem momentos, existem situações que ainda é preciso fazer o uso da medicação, né? Então, assim, as mães, as minhas alunas que iniciam o tratamento com os filhos, eu inclusive oriento, por favor, não pare a medicação que está sendo usada, não pare. Mas, no decorrer do tratamento, conforme a mãe vai aprendendo como cuidar, como tratar, como lidar de uma forma diferente com o filho, ajudando também no desenvolvimento, os florais vão tomando posse e as medicações químicas não vão sendo mais necessárias. Você vai podendo diminuir até que a criança fique apenas com os florais, né? Que é o que tem acontecido com o meu filho autista. Então, como no meu caso, eu já tinha o conhecimento dos florais antes dele nascer. Então, quando ele nasceu, né, eu já iniciei de começo ali logo após o parto, o nascimento, eu já iniciei. E quando ele teve o diagnóstico, então eu melhorei mais ainda a fórmula dele. Felizmente, ele nunca precisou tomar medicação química, né?
E o Henrique tem outra comorbidade. Então, além do autismo, ele desenvolveu também TDA, déficit de atenção, né? E quando ele nasceu, faltou um pouquinho de oxigênio. Então, o déficit de atenção é muito acentuado nele. E também eu auxilio com a terapia floral. Como eu estava falando, então, para vocês, saber usar corretamente. Saber usar corretamente, isso é importantíssimo, porque se você apenas compra uma fórmula pronta, né, e não vai ter um resultado positivo, pelo contrário, você pode ter resultado negativo, pode piorar. Né? Agora eu vou deixar uma dica aqui com vocês, mães de filhos autistas, né, mãezinhas, que vocês já podem colocar em prática essa dica e já vai trazer um excelente resultado. É claro que, veja só, com as crianças autistas, você não pode simplesmente chegar e dizer, olha, então a partir de hoje vai acontecer assim, 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 não vai mais isso, não. Né? É preciso uma transição. Por quê? Porque eles são extremamente apegados às regras que eles mesmos colocam para eles mesmos. Isso traz um conforto quando eles colocam as regras para eles mesmos, né? Então, você chega quebrando essa regra, não, ele pode ter uma crise nervosa. Então, é extremamente importante que você vá gradualmente fazendo as alterações dessas dicas que eu vou sugerir aqui para vocês, mãezinhas. Então, você iniciar um ritual do sono, né, na sua casa. Que ritual é esse? Né? Cada mãe pode colocar aí o que é melhor, o que combina, né, com cada família. Mas, por exemplo, o momento do banho, porque a criança, ela já vai entendendo. Agora, por que precisa ser mais gradativo, né, com as crianças autistas? Porque eles demoram mais para processar aquela informação. Então, você precisa ter a paciência de acontecer uma vez, e outra, e outra, e outra, e outra, até que ele tenha a percepção de que aquilo está acontecendo. Né? Então, toda noite, naquele momento, vai acontecendo aquilo que você está alterando. Por exemplo, o horário do banho, né? Uma música suave, uma música que ele goste, uma música suave para não deixar agitado. Na hora da janta, evitar estimulantes, por exemplo, refrigerante, né, que é energético, o uso correto dos florais, a fórmula certa para aquele momento do sono, além da fórmula durante o dia. Que mais? Evitar eletrônicos, esse é um dos momentos mais difíceis, mas você pode ir reduzindo o tempo dele, até que você tire o eletrônico, aquele horário lá próximo do sono. Por quê? Porque o eletrônico, depois de 1 hora que a criança fica acessando um aparelho eletrônico, a glândula, né, a hipófise, ela libera o hormônio do prazer, então, a ansiedade, e a criança fica extremamente ansiosa e agitada depois de 1 hora assistindo o eletrônico. Então, imagine, à noite, você quer que o seu filho durma, e ele está lá, né, jogando, agitado, a mente agitada. Fica mais difícil, muito mais difícil. Então, se você colocar isso em prática, isso vai acontecendo. Toda noite você vai colocando esse ritual do sono, ele vai entendendo, né, e ele vai entrando nesse ritmo. E claro, com o uso da terapia floral, tem, por exemplo, a fórmula onde a gente prepara a criança para aprender uma situação nova. Então, a fórmula do aprendizado.
Ajuda a criança a se conectar com aquele algo novo, aquela situação nova, né? Então, facilita ela aceitar essa alteração. Mas coloquem isso em prática, essa dica, que já vai ajudar bastante, muito, muito, tá? Beijo grande quem tá aí no Face, no YouTube também. Quinta-feira nós voltamos.